A paz do Senhor para todos os irmãos em Cristo, quem vos saúda, a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio, da cidade de Garapava, São Paulo. Estou aqui, meus irmãos, mais uma noite, mais um momento com vocês, para nós estarmos lendo aqui, como eu prometi, sobre mais um texto, mais um personagem, mais uma pessoa, aqui do livro Heróis da Fé. Mais um irmão, que foi um grande homem de fé, a qual eu tenho já li aí sobre o primeiro, e agora eu vou estar falando sobre Martinho Lutero, O primeiro que nós lemos do livro Heróis da Fé foi Jerônimo Savonarola. E agora nós vamos ler sobre Martinho Lutero, E vai ser bênção do Senhor, é para que você seja edificado, Hoje nós já tivemos oração, nós já tivemos a leitura bíblica, E agora eu estou entrando, porque ficou faltando aí sobre a leitura desse livro aqui, a qual eu prometi para os irmãos. Tá bom, irmãos? Então eu já quero aqui também agradecer os irmãos que estão aí conosco, Os que estão pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. E aqueles que sempre estão conosco, amém? Vamos então à leitura, para a tua edificação, Então você que quer conhecer a história desses homens de Deus, cada vez nós vamos fazer uma live, lendo esse livro aqui. Então vamos lá, vamos falar sobre Martinho Lutero. No cárcere, sentenciado pelo Papa a ser queimado vivo, João Hus disse: podem matar o ganso, em alemão, sua língua natal. Hus é ganso. Mas daqui a 100 anos, Deus suscitará um cisne que não poderão queimar. Enquanto caía a neve e o vento frio uivava como fera em redor da casa, nascia esse cisne em Eisleben, Alemanha. No dia seguinte, o recém-nascido era batizado na igreja de São Pedro e São Paulo. Como era o dia de São Martinho, recebeu o nome de Martinho Lutero. 102 anos depois de João Hus expirar na fogueira, o cisne afixou na porta da igreja em Wittenberg as suas 95 teses contra as indulgências, ato que gerou a grande reforma. João Hus enganara-se em apenas 2 anos na sua predição. Para dar o valor devido à obra de Martinho Lutero, é necessário conhecer algo das trevas e confusão dos tempos em que nasceu. Calcula-se que pelo menos 1 milhão de albigenses foram mortos na França a fim de cumprir a ordem do Papa de que esses hereges fossem cruelmente exterminados. Wycliffe, a estrela da alva da Reforma, traduzira a Bíblia para a língua inglesa. João Hus, discípulo de Wycliffe, morrera na fogueira na Boêmia, suplicando ao Senhor que perdoasse os seus perseguidores. Gente, olha aí. Esse homem aqui, João Hus, morreu queimado vivo. Ele foi queimado em uma fogueira. Tudo isso por causa da palavra de Deus, Olha aí, meu Deus. Tremendo, Ele, quando morreu, ele profetizou, que depois de 100 anos nasceria um cisne. E ele estava falando a respeito de Martinho Lutero, Olha aí, pode matar o ganso, mas Deus vai levantar um cisne. Deus vai levantar Martinho Lutero. Era isso que ele estava profetizando. Olha aí, meu Deus. A obra de Deus, irmãos, ela não para, Jerônimo de Praga, companheiro de Hus e também erudito, sofrera o mesmo suplício, cantando hinos nas chamas até o último suspiro. Olha aí, gente,
Jerônimo de Praga, companheiro de Ruse, também erudito, sofrera o mesmo suplício, cantando hinos nas chamas até o último suspiro. Olha, ele morreu louvando o Senhor no meio do fogo. Meu Deus, isso nos edifica, isso dá mais força, mais ânimo para a gente ser mais crente, para nós perseverarmos na presença de Deus. Isso faz a gente ver que nós não estamos fazendo nada para Jesus. Tudo isso que a gente acha que nós estamos fazendo muito para o Senhor não é nada perto do que esses homens fizeram para Deus, pela obra de Deus, né? Olha aqui, até o último suspiro. João, o Essailia, notável, eu não sei falar direito, né, irmãos? Então eu tô lendo aqui conforme, às vezes a pronúncia minha não tá certa, né? Notável pregador de Erfurt, fora preso por ensinar que a salvação é pela graça. Olha aí, esse homem aqui, João, né? Notável pregador de Erfurt, ele foi preso por ensinar que a salvação é pela graça. Seu frágil corpo fora metido entre ferros, onde morreu 4 anos antes do nascimento de Lutero. Olha aí, gente. Ele morreu porque ele foi pregar que a salvação é pela graça. Na Itália, 15 anos depois de Lutero nascer, Savonarola, homem dedicado a Deus, né, que é aquele que nós lemos anteriormente, pregador da palavra, ele foi enforcado e seu corpo reduzido a cinzas por ordem da igreja romana. Olha aí como morreu, está falando da morte de Savonarola, aquele que nós lemos anteriormente. Está dizendo que ele foi enforcado e o corpo dele foi reduzido a cinzas. Meu Deus, olha aí. Em tempos assim, nasceu Martinho Lutero. Como muitos dos mais célebres entre os homens, era de família pobre. Dizia ele, sou filho de camponeses. Meu pai, meu avô, meu bisavô eram verdadeiros camponeses. A isso acrescentava, há tanta razão para vangloriarmos de nossa ancedência, quanto há para o diabo se orgulhar da sua linhagem angélica. Para vestir, alimentar e educar seus 7 filhos, os pais de Martinho esforçavam-se incansavelmente. Olha aí, Martinho Lutero, ele tinha mais 6 irmãos, né? E os pais dele esforçavam incansavelmente para poder sustentar essa família. O pai trabalhava nas minas de cobre. A mãe, além do serviço doméstico, trazia lenha às costas da floresta. Antigamente as mulheres também, né, irmãos? O serviço também era pesado, olha aí, trazendo lenha às costas. Hoje nós estamos no paraíso, né? Quantas mulheres nem trabalham, estão no paraíso, né? Além de sofrer pelo amor do evangelho, ainda tinha o trabalho, né? Que muitas das vezes elas tinham que enfrentar, os homens tinham que enfrentar para sustentar a família. Os pais não somente se interessavam pelo desenvolvimento físico e intelectual dos filhos, mas também pelo espiritual. Quando Martinho chegou à idade de compreender, seu pai ensinou a ajoelhar-se ao lado da sua cama à noite e ele rogava a Deus que fizesse o menino lembrar-se do nome do seu Criador. Gente, olha que coisa linda. Quando o menino inteirou uma certa idade de compreender, o pai de Martinho Lutero ensinou ele a dobrar o joelho ao lado da cama e ele clamava ao Senhor para que fizesse ele se lembrar do nome do Criador dos céus e da terra. E hoje, quantos pais fazem isso? São poucos. São poucos pais, né? Muitas das vezes hoje o pai não quer a responsabilidade de instruir o filho, joga para a esposa. Mas eu quero dizer para você que a responsabilidade é dos dois, né? Tanto do pai quanto da mãe. Ensinar o filho o caminho que ele deve andar. E olha aqui esse pai, que bonito, né? Ensinando o filho a dobrar o joelho. Ele começou a compreender as coisas. O pai pega ele, aproveita o campo fértil, coração terra fértil, né? É a melhor fase, né, para poder aprender da palavra de Deus. Ele põe o menino de joelho ao lado da cama e começa a ensinar ele a clamar a Deus, a se lembrar. Ele pede a Deus, Deus, faça o meu filho se lembrar do nome do Senhor. Olha que coisa linda, irmãos, né? Quantos pais hoje estão em falta porque não têm instruído seus filhos a andar no caminho do Senhor. Não ensina nem o filho a orar. Olha aí, isso aqui é um exemplo, viu?
a ser seguido. Às vezes você está aí dizendo assim, a irmã Alessandra está aí, veio de ler a Bíblia. Eu já li a Bíblia hoje, com todos vocês. Agora nós estamos lendo isso aqui porque serve também de exemplo e para a nossa edificação. Amém? Eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar muita gente, né? Muitos pais aí, ó, que às vezes não ensinam o seu filho, Deus está falando com você. Olha o que diz aqui, sua mãe era sincera e devota. Ensinou seus filhos a considerar todos os monges como homens santos e sentir todas as transgressões dos regulamentos da igreja, como transgressores das leis de Deus. Martinho aprendeu a recitar os 10 mandamentos e a oração do Pai Nosso, o básico, né? A respeitar a santa fé na distante e sagrada Roma e a olhar tremendo para qualquer osso ou fragmento de roupa que tivesse pertencido a algum santo, né? Então isso aqui vocês vão ver é a história de Martinho Lutero, tá, gente? A base da sua religião formava-se mais em que Deus é um juiz vingativo do que um amigo de crianças. Isso aqui foi na fase que ele começou a aprender, né? Quando já adulto, Lutero escreveu, estremecia e tornava-me pálido ao ouvir alguém mencionar o nome de Cristo, porque eu fui ensinado a considerá-lo como um juiz encolerizado. Nós fomos ensinados que nós deveríamos, nós mesmos, fazer a propiciação por nossos pecados, que não podemos fazer compensação suficiente por nossa culpa, que é necessário recorrer aos santos nos céus, clamar a Maria para desviar de nós a ira de Cristo. Ele foi ensinado na idolatria. É o que nós estamos lendo aqui, certo? Embora, né, ele foi ensinado na idolatria, mas tinha algumas coisas boas. O pai ensinou ele a orar, né? E aqui a gente vê que ele foi ensinado lá na religião, né, a qual ele pertencia. O pai de Martinho, satisfeitíssimo pelos trabalhos escolares do filho, a vila onde morava, mandou aos 13 anos para a escola franciscana na cidade de Magdeburgo. O moço apresentava-se frequentemente no confessionário, onde o padre lhe impunha penitências e obrigava a praticar boas obras para obter a absolvição. Esforçava-se incessantemente para adquirir o favor de Deus pela piedade. Desejo esse que o levou mais tarde à vida em convento. Para conseguir a sua subsistência em Magdeburgo, Martinho era obrigado a esmolar pelas ruas, cantando canções de porta em porta. Seus pais, achando que em Eisenach passaria melhor, mandaram-no estudar nessa cidade, onde moravam parentes da sua mãe. Esses parentes, porém, não auxiliaram e o moço continuou a mendigar o pão. Quando estava a ponto de abandonar os estudos e começar a trabalhar com as mãos, certa senhora de recursos, Dona Úrsula Cota, atraída por suas orações na igreja e comovida pela humildade maneira de receber quaisquer restos de comida nas portas das casas, acolheu entre a sua família. Pela primeira vez, Lutero experimentava fartura. Olha aí, ele chegou a mendigar o seu pão. Mais tarde, ele referiu-se a Eisenach como a cidade bem amada. Quando Lutero se tornou famoso, ele recebeu em sua casa, em Wittenberg, um dos filhos da família Cota, que cursava naquela cidade. Domiciliado na casa de sua extremosa mãe adotiva, Dona Úrsula, Martinho desenvolveu-se rapidamente, recebendo uma sólida educação. Seu mestre, João Trebúnios, era um homem culto e de métodos esmerados. Não maltratava os alunos como os demais mestres. Conta-se que, ao encontrar os moços da sua escola, cumprimentava-os tirando o chapéu, porque ninguém sabia quais seriam dentre eles os doutores, regentes, chanceleres e reis. Olha aí, gente, interessante. O ambiente da escola e no lar era-lhe favorável para produzir um caráter forte, inquebrantável, tão necessário para enfrentar os mais temíveis inimigos de Deus. Martinho Lutero era mais sóbrio e devoto que os demais rapazes da sua idade. Acerca desse fato, Dona Úrsula, na hora da morte, disse que Deus tinha abençoado seu lar grandemente desde o dia em que Lutero entrara na sua casa. Logo depois, os pais de Martinho alcançaram certa abastança. O pai alugou um forno para fundição de cobre
Depois passou a possuir mais 2 anos. Foi eleito vereador na sua cidade e começou a fazer planos para educar os seus filhos. Mas Martinho nunca se envergonhou dos dias da sua provação e miséria. Antes, ele reconhecia que fora a mão de Deus dirigindo, qualificando para a sua grande obra. Olha aí, ele não tinha vergonha, né, dos dias que ele passou de grande miséria, mendigando o seu pão. Ele acreditava que isso era a mão de Deus, moldando ele para uma grande obra, qualificando ele. E verdadeiramente, né, irmãos? Há momentos na nossa vida que nós passamos provações, momentos difíceis. Muitas das vezes é a mão do Senhor nos moldando e preparando para algo grande que lá na frente Ele tem para a nossa vida, né? Aos 18 anos, ou seja, como poderia alguém, depois de homem feito, encarar fiel e destacadamente as vicissitudes da vida, se não aprendesse por experiência enquanto jovem? Aos 18 anos, Martinho ansiava estudar numa universidade. Quantos têm uma oportunidade e não aproveita, né? Olha aí, esse jovem aqui, aos 18 anos, Martinho Lutero, quando era jovem, ele tinha muita vontade de fazer estudar numa universidade, né? Seu pai, reconhecendo a idoneidade do filho, enviou a Erfurt, centro intelectual do país, onde cursavam mais de 1000 estudantes. O moço estudou com tanto afinco que no fim do 3º semestre obteve o grau de bacharel em filosofia. Com a idade de 21 anos, ele alcançou o 2º grau acadêmico e de doutor em filosofia. Os estudantes, professores e autoridades prestaram-lhe significativa homenagem. Olha, estudou, esforçou, né? E conseguiu atingir o alvo. Havia dentro dos muros de Erfurt 100 prédios que pertenciam à igreja, inclusive 8 conventos. Havia também uma importante biblioteca que pertencia à universidade. Ali Lutero passava todo o tempo que podia dispor. Sempre suplicava fervorosamente a Deus que o abençoasse nos estudos. Dizia ele, orar bem é a melhor parte dos estudos. Acerca dele escreveu certo colega, cada manhã ele procede os seus estudos com uma visita à igreja e uma prece a Deus. Seu pai, desejoso de que seu filho se formasse em direito e se tornasse célebre, comprou a caríssima obra Corpus Juris. Mas a alma de Lutero suspirava por Deus. Ele tinha sede de Deus. Olha aí, esse jovem aqui, esse homem, Martinho Lutero, né? Ainda jovem, ele tinha sede de Deus, né? Acima de todas as coisas, vários acontecimentos influenciaram a entrar para a vida monástica. Passo que entristeceu profundamente o seu pai e horrorizou os seus companheiros de universidade. Primeiro, achou na biblioteca o maravilhoso livro dos livros, a Bíblia completa em latim. Até aquela ocasião, supunha que as pequenas porções escolhidas pela igreja para serem lidas aos domingos constituíssem o todo da palavra de Deus. Depois de uma longa leitura, exclamou: se a providência me desse um livro como este, só para mim. Continuando a ler as escrituras, seu coração começou a perceber a luz e a sua alma a sentir ainda mais sede de Deus. Olha, quanto mais ele lia a Bíblia, porque no início ele não conhecia, assim, verdadeiramente a Deus, né? E aqui a gente vê que quanto mais ele começou a ler a Bíblia, ele lia a Bíblia, mais sede de Deus ele tinha. Mais ele queria conhecer a Deus. Olha que coisa linda, né, gente? Isso aqui a gente aprende. Muitas pessoas deixam de ler a Bíblia simplesmente porque às vezes começa a ler e não entende nada, né? Mas mesmo que você não entenda, não compreenda, nós temos que começar, né, a ler a palavra do Senhor. Amém? Nós temos que ler a palavra do Senhor, porque Deus vai dando entendimento para todos nós. A essa altura, quando se bacharelou, os estudos custaram uma doença que levou às portas da morte. Assim, a fome pela palavra de Deus ficou ainda mais enraizada no coração de Lutero. Algum tempo depois da sua enfermidade, em viagem para visitar a família, ele sofreu um golpe de espada e 2 vezes quase morreu antes que um cirurgião pudesse tratar-lhe a ferida. Para Lutero, a salvação da sua alma ultrapassava qualquer outro anelo. Certo dia, um de seus íntimos amigos na universidade foi assassinado. Exclamou Lutero horrorizado.
O que seria de mim se eu tivesse sido chamado desta para outra vida tão inopinadamente? Mas de todos esses acontecimentos, o que mais abalou em espírito foi o que experimentou durante uma terrível tempestade, quando voltava de visitar os seus pais. Não havia abrigo próximo, os céus estavam em brasa, os raios rasgavam as nuvens a cada instante. De repente um raio caiu ao seu lado, e Lutero, tomado de grande susto, sentindo-se perto do inferno, prostrou-se gritando: Santa Ana, salva-me, torna-me-ei monge. Olha, ele ainda não tinha conhecimento pleno da palavra de Deus, tá bom, gente? Por isso ele exclamou dessa forma. Lutero chamava a esse incidente a minha estrada, caminho de Damasco, e não tardou em cumprir a sua promessa feita a Santa Ana. Convidou então seus colegas para cearem com ele. Depois da refeição, enquanto eles se divertiam com palestras e música, repentinamente anunciou que dali em diante poderiam considerá-lo como morto, pois ia entrar para o convento. Debalde e os seus companheiros procuraram dissuadi-lo do seu plano. Na escuridão daquela mesma noite, o moço, antes de completar 22 anos de idade, dirigiu-se ao convento dos agostinianos e bateu. A porta abriu-se e Lutero entrou. O professor, admirado e festejado, a glória da universidade, aquele que passara os dias e as noites curvados sobre os livros, tornara-se irmão agostiniano. O mosteiro dos agostinianos era o melhor de claustros de Erfurt. Seus monges eram os pregadores da cidade. Estimados por suas obras entre os pobres e oprimidos, nunca houve naquele convento um monge mais submisso, mais devoto, mais piedoso do que Martinho Lutero. Olha, já tinha algo de Deus na vida dele, né, gente? Deus já estava trabalhando na vida de Lutero. Submetia-se aos serviços mais humildes, como o de porteiro. Olha aí a humildade, né, que ele tinha. Coveiro, varredor da igreja, da cela dos monges, não recusava mendigar o pão cotidiano para o convento nas ruas de Erfurt. Deus quer humildade verdadeiramente de nós, né? Humildade é algo que faz a gente ter um brilho diferente, né? E Deus se agrada da humildade, né? Durante o ano de noviciado, antes de Lutero ter feito monge, seus amigos fizeram tudo para dissuadi-lo de confirmar esse passo. Os companheiros, os quais convidara para a ceia e anunciara a intenção de ser monge, ficaram no portão do convento 2 dias, esperando que ele voltasse. Seu pai, vendo que seus rogos eram inúteis e que todos os seus anelantes planos acerca do filho iam fracassar, quase enlouqueceu. Assim se justificou Lutero. Fiz a promessa a Santa Ana para salvar a minha alma. Olha aí, não tinha conhecimento da palavra de Deus, né? Entrei para o convento e aceitei esse estado espiritual somente para servir a Deus e ser-lhe agradável durante a eternidade. Ele tinha sede de Deus, gente. Ele queria morar na eternidade, ao lado de Deus. Ele não queria ir para o inferno, né? Ele tinha medo do inferno. Quão grande, porém, era a sua ilusão. Depois de procurar crucificar a carne pelos jejuns prolongados, pelas privações mais severas e com vigílias sem conta, achou que, embora encarcerado na sua cela, tinha ainda de lutar contra os maus pensamentos. Sua alma clamava: dá-me santidade, ou eu morro por toda a eternidade. Leva-me ao rio de água pura e não a estes mananciais de águas poluídas. Traze-me as águas da vida que saem do trono de Deus. Olha a forma que ele clamava, gente, né? Ele queria agradar a Deus, né? Ele fazia todas as obras a fim de querer agradar a Deus, que ele queria ir para o céu, né? Certo dia, Lutero achou na biblioteca do convento uma velha Bíblia latina, presa à mesa por uma cadeia. Achara, enfim, um tesouro infinitamente maior do que todos os tesouros literários do convento. Ficou tão embevecido que durante semanas inteiras deixou de repetir as orações diurnas da ordem. Então, despertado pelas vozes da sua consciência, arrependeu-se de seu desleixo. Era tanto remorso que não podia dormir. Apressou-se a reparar o seu erro e fê-lo com tanto asseio que não lembrava nem de se alimentar. Então, enfraquecidíssimo por tantos jejuns e vigílias, ele sentiu-se oprimido pelas apreensões, até perder os sentidos e cair por terra. Chegou a desmaiar. Aí os outros monges o acharam, admirados novamente de sua excepcional piedade. Lutero somente voltou a si depois de um grupo de coristas
o haver rodeado cantando. A suave harmonia penetrou-lhe o coração e despertou o seu espírito. Ainda assim faltava a paz perpétua para a alma. Ainda não havia ouvido cantar o coro celestial. Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra, boa vontade para com todos os homens. Nessa altura, o vigário-geral da ordem agostiniana, Staupitz, visitou o convento. Era homem de grande discernimento e devoção enraizada. Compreendendo logo o problema do jovem monge, ofereceu uma Bíblia, na qual Lutero leu que o justo viverá da fé. Por quanto tempo tinha ele anelado? Oh, se Deus me desse um livro deste só para mim. Agora ele o possuía. Gente, olha a alegria que ele sentiu de ganhar uma Bíblia, de ter a Bíblia, gente. Olha, o tanto que ele queria ter uma Bíblia só para ele. E aqui ele recebe uma Bíblia, né? Olha que bênção de Deus, meus irmãos. Hoje, quantas pessoas têm a Bíblia e despreza a palavra de Deus, né? Despreza a verdade. Quem está desprezando a Bíblia está desprezando Deus, está desprezando a verdade, né? Olha a alegria desse homem, né? Em ganhar a Bíblia. Meu Deus, que sede ele tinha de aprender a palavra do Senhor. Na Bíblia achou grande consolação. Olha o que ele achou na Bíblia, gente. Grande consolação. A palavra de Deus traz consolo, traz paz, vivifica, purifica, transforma, lapida. Deus vai trabalhando dia após dia em nossa vida, o Espírito Santo de Deus, através de nós lermos a Bíblia Sagrada. A nossa sede vai aumentando por Deus. Nosso coração vai sendo aquecido por Deus. Amém? Através de nós lermos a Bíblia. Olha aí, a palavra de Deus. Mas a leitura não podia completar-se um dia. Ficou mais determinado do que nunca alcançar paz para sua alma. Na vida monástica, jejuando e passando noites a fio sem dormir. Gravemente enfermo, exclamou: os meus pecados, os meus pecados. Apesar de sua vida ter sido livre de manchas, como ele afirmava e outros testificavam, ele sentia sua culpa perante Deus. Até que um velho monge lembrou-se-lhe de uma palavra do credo: creio na remissão dos pecados. Viu então que Deus não somente perdoara os pecados de Daniel e de Simão Pedro, mas também os seus. Olha aí, meu Deus, que coisa linda, né? Pouco tempo depois desses acontecimentos, Lutero foi ordenado a padre. A primeira missa que ele celebrou foi um grande evento. O pai, irreconciliável, desde o dia em que o filho abandonara os estudos de advocacia, assistiu à primeira missa de Lutero. Vindo a cavalo de Mansfield, com uma boa oferta para o convento, acompanhado de 25 amigos. Depois de completar 25 anos de idade, Lutero foi nomeado para a cadeira de filosofia em Wittenberg, para onde se mudou a fim de viver no convento da sua ordem. Sua alma, porém, anelava pela palavra de Deus e pelo conhecimento de Cristo. Olha, ele tinha anelo, ele tinha desejo de conhecer Cristo, de conhecer a palavra de Deus. Olha como ele anelava pela palavra de Deus. Essa sede era Deus que estava colocando dentro dele para que ele conhecesse a verdade. Olha aí, meus irmãos, né? E aqui ainda diz assim: no meio das ocupações do professorado, ele dedicou aos estudos das escrituras e no primeiro ano conquistou o grau de bacalaureus ad Bíblia. Eu não sei falar isso aqui direito, não. Sua alma ardia com o fogo dos céus. De todas as partes acorriam multidões para ouvir os seus discursos, os quais fluíam abundante e vivamente do seu coração sobre as maravilhosas verdades reveladas nas Escrituras. Um dos mais afamados professores de Leipzig, acho que é isso mesmo, conhecido como a luz do mundo, disse: este frade há de envergonhar todos os doutores, há de propalar uma doutrina nova e reformar toda a igreja, porque ele se baseia na palavra de Cristo, palavra a qual ninguém no mundo pode resistir, que ninguém pode refutar, mesmo atacando com todas as armas da filosofia. Um dos pontos iluminantes da biografia de Lutero é a sua visita a Roma. Havia surgido uma disputa renhida entre 7 conventos dos agostinianos, os quais decidiram deixar os pontos de dissidência para o Papa resolver. Lutero, sendo o homem mais hábil e eloquente, além de altamente apreciado, respeitado por todos os que o conheciam,
foi escolhido para representar o seu convento em Roma. Ele fez a viagem a pé acompanhado de outro monge. Nesse tempo, Lutero ainda continuava a dedicar-se fiel inteiramente à igreja romana. Quando, por fim, chegaram ao ponto da estrada, onde se avistava a famosa cidade, Lutero caiu em terra e exclamou: "Saúdo-te, santa cidade". Os dois monges passaram um mês em Roma, visitando os vários santuários, lugares de peregrinação. Lutero celebrou a missa 10 vezes. Lastimou, ao mesmo tempo que seus pais ainda não tivessem morrido, a fim de poder resgatá-los do purgatório. Um dia, subindo a santa escada de joelho, desejando a indulgência que o chefe da igreja prometia por esse ato, ressoaram nos seus ouvidos como uma voz de trovão as palavras de Deus: "O justo viverá da fé". Lutero ergueu-se e saiu envergonhado. Ele tentava alcançar justificação pelas suas obras, irmãos. Ele estava subindo os degraus da escada de joelho e de repente Deus bradou e falou com Lutero: "O justo viverá da fé". Olha aí, porque eles acreditavam, né, no sacrifício de joelho, esse negócio de acender vela, né? Tudo isso tinha antigamente, né? E aqui Deus estava falando, se revelando para ele, né? Lutero ergueu e saiu envergonhado. Depois da corrupção generalizada que viu em Roma, sua alma aderiu à Bíblia mais do que nunca. Olha, chegando em Roma, ele viu muita corrupção. Ele viu muita coisa errada. E aí que ele se apegou à Bíblia mesmo de verdade. Ao chegar novamente ao seu convento, o vigário-geral insistiu em que desse os passos necessários para obter o título de doutor com o qual teria o direito de pregar. Lutero, porém, reconhecendo a grande responsabilidade perante Deus e não querendo ceder, disse: "Não é de pouca importância que o homem fale em lugar de Deus". "Ah, senhor doutor, fazendo isto me tirais a vida, não resistirei mais do que 3 meses". O vigário-geral respondeu-lhe: "Seja assim em nome de Deus, pois o Senhor Deus também necessita nos céus de homens dedicados e hábeis". O coração de Lutero, elevado à dignidade de doutor em teologia, abrasava-se ainda mais do desejo de conhecer a Sagrada Escritura e foi nomeado pregador na cidade de Wittenberg. Os livros que estudou e as margens cheias de anotações que escreveu em letras miúdas servem aos eruditos atuais como exemplo de como cuidadosa e minuciosamente estudava tudo em ordem. Ele estudava, ele começou a estudar a escritura, gente, minuciosamente, sabe, cada detalhe. Meu Deus, no fundo ele foi mesmo o estudo da palavra de Deus, tanta sede de Deus que ele tinha, de conhecer a Deus. Tem gente que lê a Bíblia como se lê um livro qualquer, um jornal, né, qualquer outra literatura, mas a Bíblia tem que meditar, nós temos que ir no profundo, né? Para poder entender o que Deus quer de nós. Desejando ardentemente compreender as palavras de Paulo, isso aqui foi ele que escreveu, acerca da grande transformação da sua vida nesse tempo, ele mesmo escreve, isso aqui foi palavras de Martinho Lutero. Aqui ele diz assim: "Desejando ardentemente compreender as palavras de Paulo, eu comecei o estudo da epístola aos Romanos. Porém, logo no primeiro capítulo consta que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Eu detestava as palavras "a justiça de Deus", porque conforme fui ensinado, eu a considerava como um atributo do Deus Santo que leva a castigar os pecadores, né? Apesar de viver irrepreensivelmente como monge, a consciência perturbada me mostrava que era pecador perante Deus. Assim odiava um Deus justo que castiga os pecadores. Eu senti-me ferido de consciência e revoltado intimamente. Contudo, voltava sempre para o mesmo versículo, porque eu queria saber o que Paulo ensinava. Depois de meditar sobre esse ponto durante muitos dias e noites, Deus, na sua graça, me mostrou a palavra: "O justo viverá da fé". Eu vi então que a justiça de Deus nesta passagem é a justiça que o homem piedoso recebe de Deus pela fé, como dádiva, como um presente. Dessa forma, a alma de Lutero saiu da escravidão. Olha aí. A respeito disso, ele mesmo escreveu: "Então me achei recém-nascido e no paraíso.
Todas as escrituras tinham para mim outro aspecto. Perscrutava-as para ver tudo quanto ensinam sobre a justiça de Deus. Antes estas palavras eram-me detestáveis, agora as recebo com mais intenso amor. A passagem me servia como a porta do paraíso. Depois dessa experiência, pregava diariamente em certas ocasiões. Pregava até 3 vezes ao dia, conforme ele mesmo conta. O que o pasto é para o rebanho, a casa para o homem, o ninho para o passarinho, a penha para a cabra montês, o arroio para o peixe, a Bíblia é para as almas dos fiéis. A luz do Evangelho, por fim, tomara o lugar das trevas e a alma de Lutero abrasava para conduzir os seus ouvintes ao Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado. Lutero levou o povo a considerar a verdadeira religião não como uma mera profissão ou sistema de doutrinas, mas como vida em Deus. A oração não era mais um exercício sem sentido, mas o contato com o coração do coração com Deus, que cuida de nós com amor indizível. Nos seus sermões, Deus revelou o seu próprio coração a milhares de ouvintes por meio do coração de Lutero. Convidado a pregar durante uma convenção dos agostinianos, não deu uma mensagem doutrinal de sabedoria humana, como se esperava, mas ele fez um discurso ardente contra a língua maldizente dos monges. Os agostinianos, levados pela mensagem, elegeram-no diretor sobre 11 conventos. Lutero não somente pregava a virtude, mas ele praticava, amando verdadeiramente o próximo. Nesse tempo, a peste vinda do Oriente visitou Wittenberg. Calcula-se que a 1/4 do povo da Europa, inclusive a metade da população alemã, foi ceifada pela morte por causa dessa peste. Quando os professores e estudantes fugiram da cidade, instaram que Lutero fugisse também. Porém, ele respondeu: para onde hei de fugir? Meu lugar é aqui. O dever não me permite ausentar-me do posto até que aquele que me mandou para aqui me chame. Não que eu deixe de temer a morte, mas eu espero que o Senhor me dê ânimo. Assim ele ministrava a alma e o corpo do próximo durante esse tempo de aflição e angústia. A fama do jovem monge espalhou-se ao longe. Entretanto, sem perceber, enquanto trabalhava incansavelmente para a igreja, já havia deixado o rumo liberal, que ela seguia em doutrina e prática. Em outubro de 1517, Lutero fixou à porta da igreja do castelo, em Wittenberg, as suas 95 teses, cujo teor resume-se que Cristo requer o arrependimento e a tristeza pelo pecado e não a penitência. Olha, aqui ele começa a entender a palavra de Deus, né? O que realmente Deus queria. Arrependimento e a pessoa lamentar, sentir tristeza, pesar pelos seus pecados. Ao invés de penitência, né? Deus não queria penitência. Deus queria arrependimento. Que as pessoas lamentassem pelo seu pecado, reconhecessem o teu pecado, né? Lutero as afixou para um debate público na porta da igreja, como era costume nesse tempo, mas as proposições escritas em latim foram logo traduzidas para o alemão, holandês e espanhol. Antes de decorrido um mês, para surpresa de Lutero, já estavam na Itália, fazendo estremecer os alicerces do velho edifício de Roma. Foi do ato de pregar em lugar público as 95 teses que nasceu a Reforma, isto é, que tomou a forma de grande movimento de almas que em todo o mundo ansiavam voltar para a fonte pura, a palavra de Deus. Contudo, Lutero não tensionara atacar a igreja romana. Antes, pensou em fazer a defesa do Papa contra os vendedores de indulgências. Eu não sei se eu vou dividir aqui a leitura aqui, gente. Deixa eu ver quantas páginas aqui. Bom, talvez eu deixo para terminar amanhã, né? Eu vou ler mais essa aqui, gente, que é meio grandinha aqui a respeito de Lutero, né? Vai ter alguns heróis da fé que nós vamos ler aqui, que é muito importante você conhecer a respeito. Porque tem gente que hoje despreza a Bíblia. Teve algum desses homens sofreram para poder escrever a Bíblia, traduzir a Bíblia para certos idiomas, né? Hoje nós temos a Bíblia no nosso idioma, né? Por quê? Porque esses homens do passado, eles
eles deram a sua vida para poder traduzir a palavra de Deus. Não foi fácil não, gente. Para nós receber a palavra de Deus, não foi fácil não. E hoje tem gente que deixa a Bíblia de qualquer jeito, nem lê a Bíblia sequer, não dá valor à palavra de Deus. Não foi fácil não. Eles perderam noite de sono, ficaram sem comer para poder traduzir a Bíblia no nosso idioma, para nós poder ter acesso à palavra de Deus, conhecer a Deus. Você imagina, se não tivesse a Bíblia, como que a gente ia conhecer Deus? Seria difícil, né, irmãos? Então, olha aí, graças a esses homens aqui, né, que deram a sua vida para poder traduzir a Bíblia, lutaram, né, o Martinho Lutero lutou aí por essa reforma, né? Em agosto de 1518, Em agosto de 1518, Lutero foi chamado a Roma para responder uma denúncia de heresia. Frederico, entretanto, um dos que o elegeram para assumir a direção dos conventos, ele não consentiu que fosse levado para fora do país. Sendo assim, foi intimado a apresentar-se em Augsburgo. Eles te queimarão vivo. Insistiram seus amigos. Lutero, porém, respondeu absolutamente: se Deus sustenta a causa, ela será sustentada. A ordem do núncio do Papa de Augsburgo foi: retrate-se ou não voltará daqui. Contudo, Lutero conseguiu fugir, passando por uma pequena cancela do muro da cidade na escuridão da noite. Ao chegar de novo a Wittenberg, um ano depois de afixar as teses, era o homem mais popular em toda a Alemanha. Não havia jornais nesse tempo, mas fluíam da pena de Lutero respostas a todos os seus críticos, os quais eram publicadas em folhetos. O que escreveu dessa forma, hoje seriam 100 volumes. O célebre Erasmo da Holanda assim escreveu a Lutero: seus livros estão despertando todo o país. Os mais eminentes da Inglaterra gostam dos seus escritos. Olha aí. Quando a bula de excomunhão enviada pelo Papa chegou a Wittenberg, Lutero respondeu com um tratado dirigido ao Papa Leão X, exortando, no nome do Senhor, a que se arrependesse. A bula do Papa foi queimada fora do muro da cidade de Wittenberg, perante grande ajuntamento do povo. Assim escreveu Lutero ao vigário-geral. No momento de queimar a bula, estava tremendo e orando, mas agora estou satisfeito de ter praticado este ato enérgico. Lutero não esperou até que o Papa excomungasse, mas deu logo o pulo da igreja romana para a igreja do Deus vivo. Amém? Olha aí. Nesse inteirinho, o imperador Carlos V, que ia convocar sua primeira dieta, assembleia política, na cidade de Worms, queria que Lutero comparecesse para responder pessoalmente aos seus acusadores. Gabriel, acompanha para mim a live aí. Os amigos de Lutero insistiam em que recusasse a ir. Não fora João Rus entregue a Roma para ser queimado, apesar da garantia de vida por parte do imperador. Mas em resposta a todos os que esforçavam por dissuadi-lo de comparecer perante seus terríveis inimigos, Lutero, fiel à chamada de Deus, respondeu: ainda que haja em Worms tantos demônios quanto sejam as telhas nos telhados, confiando em Deus, eu aí entrarei. Depois de dar ordens acerca do trabalho, no caso de ele não voltar, partiu. Na sua viagem para Worms, acho que é isso que fala mesmo, o povo afluía em massa para ver o grande homem que teve a coragem de desafiar a autoridade do Papa. Embora ele pregou ao ar livre, porque as igrejas não mais comportavam as multidões que queriam ouvir os seus sermões, as suas pregações. Ao avistar as torres das igrejas de Worms, levantou-se na carroça em que viajava e cantou o hino da sua autoria em Festberg, Castelo Forte, que se tornaria o mais famoso da reforma. Ao entrar por fim na cidade, ele estava acompanhado de uma multidão muito maior do que o que fora ao encontro de Carlos V. No dia seguinte, foi levado perante o imperador, ao lado do qual se achavam o delegado do Papa, 6 eleitores do império, 25 duques, 8 margraves,
30 cardeais e bispos, 7 embaixadores, os deputados de 10 cidades e grande número de príncipes, condes e barões. É fácil imaginar que o reformador era um homem de grande coragem e de físico forte para enfrentar tantas feras que ansiavam despedaçar-lhe o seu corpo. Tá falando de Martinho, eles queriam despedaçar ele, né? Queria despedaçar ele. A verdade é que passara uma grande parte da vida afastado dos homens, e mais ainda achava-se fraco da viagem, durante o qual foi necessário que um médico o atendesse. Entretanto, mostrou corajoso, não em sua própria força, mas no poder de Deus. Sabendo que tinha de comparecer perante uma das mais imponentes assembleias de autoridade religiosa e civis de todos os tempos, Lutero passou a noite anterior em vigília. Prostrado com o rosto em terra, lutou com Deus, chorando e suplicando. Um dos seus amigos ouviu ele orar assim: ó Deus Todo-Poderoso, a carne é fraca, o diabo é forte. Ah, Deus, meu Deus, que perto de mim esteja contra a razão e sabedoria do mundo. Falo, pois somente tu e podes fazer. Não é minha causa, mas sim a tua, que tenho eu com os grandes da terra. É a tua causa, Senhor, a tua justa e eterna causa. Salva-me, ó Deus, Deus fiel. Somente em ti confio, ó Deus. Meu Deus, vem, eu estou pronto a dar como um cordeiro a minha vida. O mundo não conseguirá prender a minha consciência, ainda que esteja cheio de demônios. E se o meu corpo tem de ser destruído, a minha alma te pertence, estará contigo eternamente. Olha a oração que ele fez. Amém? Ele estava disposto a dar a vida dele, né? Conta-se que no dia seguinte, na ocasião de Lutero transpor a porta para comparecer perante a dieta, o veterano general Freidesburg colocou a mão no ombro do reformador e disse: pequeno monge, vais a um encontro diferente, que eu ou qualquer outro capitão jamais experimentamos, mesmo nas nossas conquistas mais ensanguentadas. Contudo, se a causa é justa e sabes o que é, avança no nome de Deus e não temas nada. Deus não te abandonará. O grande general não sabia que Martinho Lutero vencera a batalha em oração e que entrava somente para declarar-lhe que havia vencido os maiores inimigos. A gente aprende aí, né? Na oração nós vencemos os maiores inimigos. É na oração. Olha que arma poderosa é a oração, né, gente? Os homens do passado eram homens de oração, né? Tinha vitória na oração. O céu se abria, se comovia através das orações. Portas se abriam, muralhas caíam por terra através das orações, gente. A oração. Oração é a arma poderosa da igreja. A igreja só é poderosa quando ela ora. Quando o núncio do Papa exigiu de Lutero perante a augusta Assembleia que se retratasse, ele respondeu: se não me refutardes pelo testemunho das Escrituras ou por argumentos, uma vez que eu não creio somente nos papas e nos concílios, por ser evidente que já muitas vezes se enganaram e se contradisseram uns aos outros. A minha consciência tem de ficar submissa à palavra de Deus. Eu não posso retratar-me, nem me retratarei de qualquer coisa, pois não é justo nem seguro agir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. E de volta ao seu aposento, Lutero levantou as mãos ao céu e exclamou com o rosto todo iluminado: está cumprido, está cumprido. Se eu tivesse 1000 cabeças, eu preferiria que todas fossem decepadas antes de me retratar. Olha aí, que coragem, né? Que fé. A cidade de Worms, ao receber as notícias da ousada resposta de Lutero ao núncio do Papa, alvoroçou-se. As palavras do reformador foram publicadas, espalhadas entre o povo que afluía para honrá-lo. Apesar de os papistas não conseguirem influenciar o imperador a violar o salvo-conduto, para que pudessem queimar numa fogueira o assim chamado herege. Olha aí, ele foi considerado um herege, né? Eles queriam queimar ele na fogueira. Lutero teve de enfrentar outro grave problema. O edito de excomunhão entraria imediatamente em vigor. Lutero, por causa dessa penalidade, era considerado um criminoso, igualzinho Jesus, né? Jesus, ele foi considerado como um criminoso, né? Foi crucificado, como se ele fosse um malfeitor. Da mesma forma, né, gente? Ao findar o prazo do seu salvo-conduto, devia ser entregue ao imperador. Todos os seus livros deveriam ser apreendidos e queimados. Olha aí, queria queimar todos os livros dele, né? E o ato de ajudá-lo, de qualquer maneira, era também considerado crime capital. Quer dizer, ninguém poderia ajudar Lutero, senão era crime também. Olha aí,
Era só Deus por ele. Mas para Deus é fácil cuidar dos seus filhos. Deus é suficiente. Deus, ele é o guarda fiel do seu povo. Salmo 121. Lutero, regressando a Wittenberg, foi repentinamente rodeado num bosque por um bando de cavaleiros mascarados, que depois de despedirem as pessoas que o acompanhavam, conduziram-no alta noite ao castelo de Wartburg, perto de Eisenach. E isto foi uma estratagema do príncipe de Saxônia para salvar Lutero dos inimigos que planejavam assassiná-lo antes dele chegar em sua casa. Acho que eu vou parar por aqui. Bom, apesar que tá acabando, gente. Se vocês falar que quer acabar, é só mais tem só mais 2 folhinhas aqui, gente. Vocês querem que termina? Quer que termine ou quer que eu pare já? Que eu pare. Só falta mais 2 folhinhas, gente. Pode continuar? Eu vou continuar aqui então. Quem não quiser acompanhar, depois você pode acompanhar depois, tá bom? Só para nós finalizar o Lutero aqui. Deixa eu tomar mais um pouquinho d'água aqui. Para vocês conhecerem sobre os heróis da fé, né? Tem muita gente que vem aqui e às vezes vai falar, mas olha aí, irmã, tá lendo livro. Gente, isso aqui é para você. Tem gente que não tem, às vezes, ânimo de ler o livro sozinho, né? Então eu tô lendo para vocês conhecerem a história dos heróis da fé. Amém? Né? E quem tem o interesse, quem gosta de ler para ser edificado, amém, né? No castelo, Lutero passou muitos meses disfarçado. Ele usou o nome de Cavaleiro Jorge e foi tido como morto. Olha, pensaram que ele tinha morrido. Fiéis servos de Deus oravam dia e noite pelo reformador. Olha, ele tinha um monte de gente que orava por ele, gente. Tinha muita gente orando por Lutero, porque tinha gente que não aguentava mais, gente. Viver naquela escravidão ali, daquela religião, né, a qual eles seguiam. E Deus estava usando Lutero para poder trazer libertação para o povo, a palavra verdadeira, a palavra genuína, né? As palavras do pintor Alberto Dürer exprimem o sentimento do povo. Ó Deus, se Lutero fosse morto, quem agora nos exporia o evangelho? Contudo, no seu retiro, livre dos inimigos, foi-lhe concedida a liberdade de escrever. E o mundo logo soube, pela grande quantidade de literatura produzida, que a obra saía da sua pena e que de fato Lutero vivia. Reformador, conhecia bem o hebraico e o grego, e em 3 meses ele tinha vertido todo o Novo Testamento para o alemão. Olha, ele traduziu o Novo Testamento para o alemão. Olha aí, meu Deus, irmãos, que maravilha, né? Que Deus tremendo, né? Em poucos meses mais, a obra estava impressa nas mãos do povo. 100.000 exemplares foram vendidos em 40 anos, além das 52 edições impressas em outras cidades. Era circulação imensa para todo aquele tempo, mas Lutero não aceitou um centavo de direito. A maior obra de toda a sua vida, sem dúvida, fora de dar ao povo alemão a Bíblia na sua própria língua. Nossa, meu Deus, que Deus é tremendo, né, irmãos? Olha o que Deus fez para que o povo alemão tivesse a Bíblia na sua própria língua. Usou Lutero, né? Depois do seu retorno a Wittenberg, já existiam outras traduções, mas escritas numa forma de alemão latinizado que o povo não compreendia. Era difícil entender a Bíblia devido aos idiomas. Às vezes não era na sua língua ali e a pessoa queria conhecer a palavra de Deus e não tinha como. Olha, Deus usou essas pessoas. A língua alemã desse tempo era um agregado de dialetos. Mas Lutero, ao traduzir a Bíblia, ele deu ao povo a língua que serviu depois aos homens, como Goethe e Schiller, na elaboração de suas próprias obras. O êxito de Lutero em traduzir a Sagrada Escritura para o uso dos mais humildes verifica-se que no fato de que, depois de 4 séculos, sua tradução permanece como a principal. Outra coisa que contribuiu para o êxito da tradução de Lutero é que ele era erudito em hebraico e grego, e ele traduziu direto das línguas originais. Contudo, o valor da sua obra não se baseia tão somente em seus indiscutíveis dotes literários. O que lhe conferiu realidade foi que o reformador conhecia a Bíblia como ninguém podia conhecê-la, sem primeiro sentir a angústia eterna e achar na Escritura a verdadeira e profunda consolação.
Lutero conhecia intimamente e amava com sinceridade o autor do livro, que é Deus. Olha aí. Erudito que ele tinha... eu acredito que ele sabia várias línguas, vários idiomas, né? Acho que é por isso que aqui fala que ele era erudito. O resultado foi que o seu coração abrasou-se com fogo e o poder do Espírito Santo. Foi esse o segredo de ele traduzir tudo para o alemão em tão pouco tempo. Gente, o coração dele queimava, gente, vontade que as pessoas conhecessem a palavra de Deus na sua língua. Foi aonde que ele traduziu rapidamente, em pouco tempo, a Bíblia para o alemão. Olha aí, meus irmãos, o Espírito Santo o impulsionava a trabalhar para o reino de Deus. Que benção, né? Como todos sabem, a fortaleza de Lutero e da Reforma foi a Bíblia. Ele escreveu de Wartburgo para o seu povo em Wittenberg. Jamais em todo o mundo se escreveu um livro mais fácil de compreender do que a Bíblia. Comparada a outros livros, é como o sol em contraste com todas as demais luzes. Não vos deixeis levar e abandoná-la sob qualquer pretexto da parte deles. Se vos afastardes dela por um momento, tudo estará perdido. Podem levar-vos para onde quer que desejem. Se permanecerdes com a Escritura, sereis vitoriosos. Olha aí, se a gente ler a Bíblia, focar na palavra de Deus, nós seremos vitoriosos. O segredo da vitória é nós observarmos a palavra de Deus conforme está escrito em Salmo 119, verso 9. Depois de abandonar o hábito do monge, Lutero resolveu deixar por completo a vida monástica, casando-se com Catarina von Bora. Não é vamos embora não, é vamos embora. Ele casou-se, gente. Ele deixou a vida monástica de monge para poder se casar, né? Freira, era uma freira que também saíra do claustro por ver que tal vida é contra a vontade de Deus. Ela viu que aquilo era contra a vontade de Deus e deixou de ser freira. E casou com Lutero. O vulto de Lutero sentado ao lume, com a esposa, os 6 filhos que amava ternamente, inspira os homens mais que o grande herói ao apresentar-se perante o legado de Augsburgo. Nos cultos domésticos, a família rodeava um harmônio com o qual louvava a Deus junto. Aí fazia culto doméstico. Ele, a sua esposa, seus 6 filhos faziam culto na sua casa, louvavam a Deus. O reformador lia o livro que traduzia para o povo e depois louvavam a Deus. E oravam até sentirem a presença divina entre eles. Olha aí. Ai, meu Deus, que coisa linda. Eles oravam até sentir a presença de Deus, meus irmãos. Que coisa linda. Amém? Meu Deus, que nós possamos voltar ao primeiro amor, né, irmãos? Hoje, quantas pessoas oram e se conformam, não sentiu nada e não está nem aí, não busca mais como buscava, né? Até sentir a presença de Deus. Havia entre Lutero e a sua esposa um profundo amor de um para com o outro. São de Lutero essas palavras que é dele, ó. Ele que disse: eu sou rico, Deus me deu minha freira, meus 3 filhos, não me importo das dívidas. Catarina paga tudo. Catarina von Bora era estimada por todos. Alguns de fato censuravam, porque era demasiado econômica. Ela era econômica. Mas que teria acontecido a Martinho Lutero e a família se ela tivesse feito como ele? Dizia-se que ele, aproveitando da doença dela, cedeu o seu prato de comida a certo estudante que estava com fome. Ele não aceitava um kreuzer, moeda, dos seus alunos e recusava vender os seus escritos, deixando todo o lucro para os tipógrafos. Gente, ele não aceitava uma moeda, né, dos alunos e recusava vender os seus escritos. Dava tudo de graça, né? Ou seja, ele deixava o lucro para os tipógrafos. Nas suas meditações sobre a escritura, muitas vezes, ele esquecia das refeições. Gente, isso é amor pela palavra de Deus. Ele esquecia até de comer, gente. Aqui está dizendo que ele esquecia das suas refeições. Quando ele começava a ler a Bíblia, ele esquecia. Ele se perdia no tempo que ele esquecia até de comer, de se alimentar, de tão focado que ele ficava na palavra de Deus. Isso me chama muita atenção. É o que eu admiro nesse povo aqui do passado. O povo esquecia até de comer, irmãos, por causa da palavra de Deus. Olha o tanto que a palavra de Deus, ela era prezada. Meu Deus. Hoje, quantas pessoas dão mais valor, outras coisas, têm outras prioridades, né, na sua vida.
Nas suas meditações sobre as Escrituras, muitas vezes esquecia das refeições. E ao escrever um comentário sobre o Salmo 23, ele passou 3 dias no quarto comendo somente pão e sal. Olha aí, quando ele foi escrever um comentário sobre o Salmo 23, ele ficou 3 dias no quarto comendo pão e sal. Meu Deus, esse livro você compra no Mercado Livre, vai no Google, no Mercado Livre vende esse livro. Quando a esposa chamou um serralheiro e quebraram a fechadura, olha, tiveram que quebrar até a fechadura para entrar no quarto. Ele dentro do quarto estava meditando no Salmo 23, irmãos, e comendo pão e sal. A esposa teve que chamar alguém, um serralheiro, para quebrar a fechadura, para entrar dentro do quarto. Deve ter pensado, ele morreu, só pode. Mas acharam ele escrevendo, mergulhado em pensamentos e esquecido de tudo em redor. Chegou a esquecer de tudo, até que ele tinha esposa e filho. Bom, não vamos esquecer, né? Você tem esposa, você tem filho, né? Mas olha o que chama atenção, gente. Esse povo que tinha um amor tão grande por Deus, pela palavra, uma sede de Deus tão grande, que ele esqueceu do mundo. Ele esqueceu que ele estava na terra. Ele estava mergulhado nos pensamentos, pensando naquilo que estava escrito no Salmo 23. Ele queria entender a palavra de Deus. É difícil concebermos a magnitude das coisas que devemos atualmente a Martinho Lutero. Amém, Mana Paula? Muito bom, né? O grande passo que deu para o povo ficasse livre para servir a Deus como ele mesmo ensina está além da nossa compreensão. Olha aí. Era grande músico e escreveu alguns dos hinos mais espirituais cantados atualmente. Ele compilou o primeiro inário e inaugurou o costume de todos os participantes dos cultos cantarem juntos. Insistiu com que não somente os do sexo masculino, mas também os do feminino fossem instruídos, tornando-se assim o pai das escolas bíblicas. Olha, Martinho Lutero se tornou pai das escolas bíblicas. Ele incentivava não somente os homens a estudar a palavra, mas as mulheres também. Olha que coisa linda, era músico. Compôs alguns hinos que a gente canta atualmente. Meu Deus. Antes dele, o sermão nos cultos era de pouca importância. Mas Lutero fez do sermão a parte principal do culto. A pregação, o sermão era a parte principal do culto. O foco dele, gente, ali no culto era a palavra, né? Ele mesmo serviu de exemplo para acentuar esse costume. Era pregador de grande porte, considerava-se como sendo nada, mas a mensagem saía do íntimo do coração. E o povo sentia a presença de Deus. Hoje as mensagens, muitas das vezes, não vêm diretamente do íntimo do coração. E às vezes quando nós ouvimos os pregadores pregar, nós não sentimos, às vezes, a presença de Deus, né? Olha aí. Um nome difícil aqui. É em Zieckau. É o nome da cidade aqui. Pregou em um auditório de 25 mil pessoas na praça pública. Calcula-se, gente, a gente prega para 5 pessoas. Esse homem aqui pregou para 25 mil pessoas. Olha que 25 mil pessoas numa praça pública para escutar ele pregar a palavra. Não tinha revelação, não. Não tinha show, não. Não tinha show, louvorzão, não, gente. Era a palavra, estava sendo pregada. E o povo se reunia para ouvir a palavra. O sermão de Martinho Lutero, 25 mil pessoas. Aí tem gente que acha que a palavra de Deus não é suficiente para atrair as pessoas, para converter as pessoas, para transformar as pessoas, quer introduzir métodos. Tá querendo dar uma ajudinha para o Espírito Santo? Ele não precisa de ajuda, não. Amém? Calcula-se que tem escrito 180 volumes na língua materna e quase um número igual em latim. Apesar de sofrer de várias doenças, sempre esforçava dizendo: olha, gente, tem gente que acha que o crente não pode passar luta, não pode ficar doente. Aqui está dizendo que ele sofria com várias enfermidades. Tá vendo? E ele dizia assim, ó: se eu morrer na cama, será uma vergonha para o Papa. Os homens geralmente querem atribuir o grande êxito de Lutero à sua extraordinária inteligência
e aos seus destacados dons. O fato é que Lutero também tinha o costume de orar horas a fio. Olha aí, ó, ele tinha o costume de orar horas a fio. Ó. O homem era de oração. Dizia que se não passasse 2 horas de manhã orando, ele receava que Satanás ganhasse a vitória sobre ele durante o dia. Gente, presta atenção nisso aqui. Se ele não orasse 2 horas de manhã, ele achava que Satanás tinha ganhado a vitória, a batalha contra ele. Olha aí. Olha aí, ele receava que Satanás tinha ganhado a vitória sobre ele durante o dia. Ele começava o dia com 2 horas de oração. Que vergonha para nós, né? Isso é uma vergonha para nós crentes, que não oramos nem 15 minutos. Que acordamos, já vamos direto pro café, pro pão, pro bolo. Nós não oramos. É por isso que nós somos a geração mais débil, mais fraca que existe, meus irmãos. Porque a gente não ora. Os crentes de hoje não têm vida de oração. Só quer revelação e bênção e profetado, só quer pular na igreja. Amém? O tempo que passa... Certo biógrafo seu escreveu: o tempo que ele passa em oração produz o tempo para tudo o que ele faz. O tempo que passa com a palavra vivificante enche o coração até transbordar em sermões, correspondência e ensinamentos. Sua esposa contou que as orações de Lutero eram, às vezes, como os pedidos insistentes do seu filhinho Ranken, confiando na bondade do seu pai. Outras vezes era como a luta de um gigante na angústia do combate. Sower, autor da História da Igreja Cristã, volume 3, página 406, atesta: Martinho Lutero profetizava, evangelizava, falava línguas, interpretava, revestido de todos os dons do Espírito. Com 62 anos de vida, ele pregou seu último sermão sobre a seguinte passagem: ocultaste estas coisas aos sábios e revelaste aos pequeninos. No mesmo dia, ele escreveu para a sua querida, tá acabando, gente, Catarina: lança o teu cuidado sobre o Senhor, ele te susterá. Amém. Essas palavras constam da última carta que ele escreveu para a sua esposa. Vivia sempre esperando que o Papa conseguisse executar a repetida ameaça de queimá-lo vivo. O Papa vivia ameaçando: eu vou te queimar vivo. Mandava as ameaças dele, né? Eu vou queimar Martinho Lutero vivo. Contudo, não era essa a vontade de Deus. Cristo chamou enquanto ele sofria de um ataque do coração. Em Eisleben, cidade onde nascera. São estas as últimas palavras de Lutero: vou render o espírito. Então louvou a Deus em alta voz. Olha, o Papa não teve esse gostinho, né? Que está dizendo aqui, ó, que Deus o chamou enquanto ele sofria de um ataque do coração. E ele cantou esse hino aqui, ó: ó meu Pai Celeste, meu Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em que creio e a quem preguei, confessei, amei e louvei. O meu querido Senhor Jesus Cristo, encomendo-te a minha pobre alma. Ó meu Pai Celeste, em breve tenho de deixar este corpo, mas eu sei que eu ficarei eternamente contigo e que ninguém me pode arrebatar das tuas mãos. Esse foi o hino que ele louvou antes dele dar o último suspiro. Então, depois de recitar João 3,16 3 vezes: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele proferiu 3 vezes este versículo, repetiu as palavras e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, pois tu me resgataste, Deus fiel. Assim ele fechou os olhos e adormeceu. Tremendo, né, irmãos? Tremendo, hein?
ele despediu desse mundo assim. O imenso cortejo de crentes que o amavam ardentemente, com 50 cavaleiros à frente, saiu de Eisleben para Wittenberg, passando pela porta da cidade onde o reformador queimara a bula de excomunhão. Entrou pelas portas da igreja onde, há 29 anos, afixara suas 95 teses. No culto fúnebre, Bugenhagen, o pastor, e Melanchthon, inseparável companheiro de Lutero, discursaram. Depois abrir a sepultura e preparada ao lado do púlpito e ali depositar o corpo de Lutero. 14 anos depois, o corpo de Melanchthon achou descanso do outro lado do púlpito. Em redor dos dois, jazem os restos mortais de mais de 90 mestres da universidade. As portas da igreja do castelo, destruídas pelo fogo do bombardeio de Wittenberg em 1760, foram substituídas por portas de bronze em 1818 e 12, nas quais estão gravadas as 95 teses. Contudo, este homem que perseverou em oração deixou gravada, não no metal que perece, mas em centenas de milhões de almas imortais, a palavra de Deus que dará fruto para toda a eternidade. Meu Deus. Eu vou repetir aqui. Contudo, esse homem, Martinho Lutero, que perseverou em oração, ele deixou gravada não no metal que perece, mas em centenas de milhões de almas imortais. O que ele deixou gravado? A palavra de Deus, que dará fruto para toda a eternidade. Considerados heréticos de maior importância dentro da Igreja Católica durante a Idade Média, devem seu nome à cidade de Albi, na França. O Papa Inocêncio III lançou a cruzada albigense, que reprimiu seus seguidores de forma brutal. Só pequenos grupos sobreviveram e mesmo assim logo foram perseguidos pela Inquisição até o fim do século XIV. Olha aí. Meu Deus. É tremendo, né, irmãos? Tremendo. Né? A Santa Inquisição, vocês sabem, né, irmãos? É o que a Igreja Católica fazia, né? Os martírios, né? Antigamente com os cristãos, né? Que era considerado herege, eles iam lá e colocavam lá naquelas cadeiras elétricas, aquelas cadeiras lá de dar choque, né? Tinha a Santa Inquisição, onde muitos cristãos foram mortos, né? Então é isso daí que está falando aqui. Assim, nós terminamos a leitura sobre Martinho Lutero, amém? A próxima leitura, eu creio que vai ser amanhã, vamos falar sobre João Bunyan, né? João Bunyan, o sonhador imortal, é o título aqui, né? Então depois a gente vai estar falando sobre isso. Irmãos, Deus abençoa todos vocês que ficaram aí até agora, porque vocês querem ser edificados, né? Amanhã nós vamos ter a leitura bíblica, né? E teremos também a leitura desse livro, mais um trecho para você conhecer a história dos heróis, para que a gente possa também aprender, voltar a ter sede de Deus. Porque irmão, sabe por que eu estou lendo para vocês? Porque esse livro muito me edificou. Quando eu li esse livro, eu senti vontade de fazer missão, eu chorava, eu falei, meu Deus, eu quero buscar mais a Deus, eu quero orar mais. Olha esses homens. Eu tive um desejo maior de buscar a Deus, por isso que eu estou compartilhando essa leitura com vocês, porque edificou a minha vida. Eu acho que aquilo que edifica não pode ser guardado só para nós. Nós temos que compartilhar, porque às vezes é difícil você ler o livro, não dá ânimo, né? Eu vou confessar para vocês uma coisa, eu não tenho muito ânimo de ler livro não, eu gosto de ler a Bíblia, tá? Eu tenho um ânimo tremendo de ler a Bíblia, mas quando falo em ler livro, eu gosto de ler, gente. Eu confesso para vocês que eu amo ler, só que quando vai ler livro, eu me interesso, eu leio, mas é meio devagar, né? Eu leio, eu gosto de ler, mas eu gosto mais de ler a Bíblia. Quando fala da Bíblia, se colocar um livro e a Bíblia, eu fico com a Bíblia, eu gosto de ler demais a Bíblia, né?
A Bíblia eu tenho um ânimo tremendo e os livros eu tenho mais dificuldade para ler, mas eu gosto de ler. Quando é uma literatura que me edifica, eu gosto, né? E esse livro aqui, eu li ele. Eu sempre procurava ler mais quando eu ia viajar, porque aí eu ficava no ônibus e eu ficava lendo. Mas hoje eu tô mais velha, eu já me dá sono, irmãos. Eu começo a ler os livros assim no ônibus, eu durmo. Né? Então eu lia mais no ônibus, mas agora eu tô mais velha, então tô conseguindo ler mais no ônibus não, só durmo, né? Chega nos ônibus para viajar, eu só durmo, então aí ficou difícil de eu ler. Então né, eu acho bom assim, que nem eu tô lendo aqui com vocês, me dá mais ânimo, né? Então eu tô recapitulando aí o que eu li, amém? Tô sendo edificada novamente e você tá sendo edificado. Por isso que juntos nós somos mais fortes, não é verdade? Juntos nós somos mais fortes, um ajuda o outro, né? Porque eu queria ler ele de novo, só que eu tava sem ânimo, porque entre o livro e a Bíblia, eu gosto mais de ler a Bíblia, então toda vez que eu ia querer ler, eu pá na Bíblia, agarrava a Bíblia, né? Então eu tava com dificuldade para ler ele de novo, mas aí aqui na live, né, eu tô conseguindo ler com vocês, entendeu? Então Deus abençoe vocês, né, que cada dia vocês possam ser edificados pelo Senhor, tá bom? Deus abençoe a todos, um abraço para vocês. Quem não entregou a tua vida para Jesus, entrega, não espera tempo não, mais tempo não. Você que está desviado, volta, porque Jesus, ele está voltando. Vamos cada dia nos aproximar mais do Senhor, tá bom, gente? Ó, rapaz, nós vamos entrar em oração, né? Só que eu vou entrar em oração não é na live não, tá? Nós vamos orar. Semana que vem, lá para semana que vem, eu creio que eu vou começar a campanha na madrugada de oração na live. Esse final de semana não vou fazer não, porque eu vou viajar, né? Amanhã eu tô em viagem, então não vai dar para fazer a campanha, tá? Mas depois, semana que vem, eu creio que vai ter campanha na madrugada, tá bom, meus irmãos? Orem por mim, que eu estarei orando por vocês. Amém, a irmã aí que tá no Facebook do Maurício. Maurício, Deus abençoe a irmã. Amém? Deus abençoe todos vocês. Amém? Que participaram da live. Tiago Delvito. Amém, irmão Tiago Delvito. Que Deus direcione a tua vida. Que Deus te abençoe. Deus tem grande obra na tua vida, viu, irmão Tiago? Eu quero dizer para você que Deus, ele tem um amor muito grande pela tua vida, tá? Deus tem algo muito grande para fazer na tua vida, viu, irmão? Deus tem algo muito grande para fazer na tua vida. Você já passou muitas lutas na tua vida. O inimigo já tentou afastar você da presença de Deus. Amém? Deus tem uma grande obra na tua vida, viu? Fica firme com Jesus, tá? Pede a direção de Deus, Deus vai te guiar. Amém? E ele vai realizar, eu creio, a obra que ele tem na sua vida, que é muito grande, viu? Viu, irmão Tiago? Eu não te conheço, não. Mas eu estou dizendo isso do fundo do meu coração. Tá? Que Deus tem uma grande obra na sua vida para realizar. Tá? E ele vai te guiar, viu, irmão? Amém? Satanás não queria ver você na presença de Deus de jeito nenhum. Ele não quer dizer, ele não quer te ver na presença de Deus, tá? Mas pede a direção de Deus, Deus vai te guiar. E ele tem algo para fazer na tua vida. Amém? Que você venha ser instrumento de Deus ainda nessa terra, nas mãos de Deus, tá? Deus, ele quer te usar, viu, irmão Tiago? Deus, ele quer te usar, tá? Muito ainda. Glória a Deus, tá bom? Que Deus te abençoe muito, 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 tá? Eu sinto aqui o amor de Deus que ele tem pela sua vida, tá? Eu sei que tem muitas pessoas aqui que Deus ama nessa live, mas o Senhor me incomodou para dizer isso para você, tá? Senti de Deus de falar isso para você em especial, tá? Deus tem algo muito grande para fazer na tua vida. Irmãos, Deus abençoe a todos, tá bom? Eu agradeço pelo carinho dos irmãos que vocês têm para com a minha vida. E eu quero agradecer, que eu esqueci de agradecer, pelas felicitações que vocês deram para o meu filho Gabriel. Ele fez aniversário, vocês foram lá, minha filha, o dia que fez, todo mundo foi lá, parabenizando eles. Eu agradeço de coração, tá, irmãos? Vocês que oram por mim, pela minha família, tá bom? Eu sempre leio sim, tá? Eu leio os comentários de vocês.
Eu não coloco, às vezes, a curtida para todos, que é muita gente, né? Se for para mim colocar para todos, às vezes toma muito tempo, né? Mas eu leio, viu? Os comentários que vocês dão lá, nas fotos, nos vídeos. Eu sempre fico lendo lá, eu leio. A hora que eu tenho um tempinho, eu vou lá e leio, tá? Tô orando, tem gente que vai lá, pede oração, né? Que Deus abençoe vocês. Um abraço, tá, irmãos? A paz do Senhor, a paz e a paz de Cristo.